Bom, Sim. então boa noite a todos e todas. Vamos dar início a mais uma roda de leitura, hoje com o conto Sentimentos, do Roberto Silva. Passo a palavra para a nossa mediadora fazer a apresentação. Boa noite a todos, a todas. Prazer estar novamente aqui nesta noite, né, para termos esse bate-papo com o autor Roberto Silva, e o conto é Sentimentos. Então, Roberto Silva é o nosso presidente da VEB. Ele nasceu em Caieiras, em 19/12/1985. É sagitariano, como eu. E uma das características, né, algumas das características do sagitariano, né, Roberto tem essa pessoa justa, compreensiva, né? Roberto sempre tenta resolver os problemas da melhor forma, né, conversando, né, sempre com essa gentileza, né? Ele é muito compreensivo e sempre procura a melhor maneira, né, de resolver os problemas que surgem. E Roberto é professor de educação básica em Tupéva, né? É graduado e pós-graduado em educação musical, né? Legal, educação musical. Muito bem, Roberto. E Roberto também é graduado em Pedagogia e Letras. O homem gosta de estudar, hein? Parabéns, Roberto. Eu sinto muito orgulhosa de participar da VEB e tê-lo como presidente, né? E o conto, né, que foi escolhido para hoje, Sentimentos, que está no próximo livro a ser lançado, né? Brevemente, não é, Roberto? Breve. Sim. Será lançado o livro Fora do Bosque dos Sentimentos. Por quê? Bosque dos Sentimentos já está aí, né? E eu estou ansiosa para conhecer, para ler, né? Para saborear esse Bosque dos Sentimentos. Logo, logo eu terei nas minhas mãos. Tenho certeza que é um livro muito especial. E esse conto, Sentimentos, né? Como eu falei, vai estar nesse próximo livro. E é um dos contos que Roberto mais gosta, né? E realmente é um conto muito legal. Interessante que no começo, né, ele avisa logo, olha, isso não é uma história de amor e felicidade. Só que a gente vai se empolgando no conto, né? E esquece desse aviso. Aí, ao final, a gente volta a lembrar, né? E ele também avisa no final. Eu falei que isso não seria um conto de amor e felicidade, não é isso? Mas é um conto muito interessante que nos leva a refletir, né, sobre os nossos sentimentos. Muito bom, eu gostei muito do conto, eu espero que também tenham gostado, e eu vou passar a palavra para quem queira, né, fazer perguntas ao autor, né, comentar, questionar. Então, passo a palavra para quem quiser começar aí a primeira pergunta para o nosso querido autor da noite, Roberto Silva. Dá para ouvir, pessoal? Antes de começar as perguntas, só queria falar um pouco do conto, só que eu não iria falar sobre o conto. Para falar sobre o conto, a gente tem que voltar um pouquinho e falar sobre uma outra história, sobre uma família, que começou em 2018. E essa família se chama a VEB. E a maioria das pessoas que estão aqui hoje fazem parte dessa família. Então, sempre gostei aí de escrever, sempre gostei de ler. E nisso, eu fui juntando alguns poemas e poesias. E aí eu cheguei no meu primeiro livro, que foi o citado aqui já. É o Bosque dos Sentimentos. Porém, eu não sabia como publicar.
Pessoal, não sei se estou meio ruim de falar, porque eu estou ouvindo eu falar, então fica meio ruim. Aí eu com esse retorno fica ruim de eu falar e eu mesmo ouvir. Então eu peço desculpa a todos. E aí com isso eu tinha um livro em mãos. E aí com o livro em mãos veio a pergunta que muita gente sempre teve. Como que eu vou publicar? Aonde eu vou publicar? O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? E aí lá vamos nós. Muita gente aqui já ouviu essa história, mas ao mesmo tempo é importante ressaltar, lembrando aí que ficará gravado e vai para nosso YouTube, né, da web. Então gostaria de deixar registrado aqui essa história, no qual conta que eu era um escritor não conhecido, ainda não sou, né? E queria publicar. E aí o que aconteceu? Encontrei outras pessoas que também queriam publicar. Não vou contar que tem uma editora que fez a gente se conhecer. Vamos logo ao ponto que todos lá tinham a mesma história e tinham o mesmo desejo. E esse desejo era de cada escritor. E com isso nos encontramos e formamos um grupo. E esse grupo fez com que a gente fosse no primeiro livro que veio a história dos sentimentos, que é o que eu escrevi e o que a maioria das pessoas aqui participam, que é o Brasil em Contos, Conexões Imaginárias, que é um livro maravilhoso. Quem quiser aí, para ter a ideia dessas histórias, para ver, a gente disponibiliza para vocês depois. Tem aí para quem está no grupo, ele recebe o PDF. Então, eu digo que foi o nosso começo, aonde nós tentamos. A Suzane, se você falar, aparece para todo mundo. Abre um pouquinho e fala que você vai aparecer. Abre o som. Aí, se você falar, você aparece. Boa noite. Aqui está o nosso livro, ó, Brasil em Contos, Conexões Imaginárias. Primeira vez que nós nos unimos e fizemos esse livro aqui. Exatamente. É um livro maravilhoso e aí começa a nossa história, começa a nossa trajetória. E foi aí que eu escrevi um dos meus primeiros contos, meus primeiros desafios. Como foi colocado por outras pessoas em outras rodas, igual o João, ou o Emerson, ou qualquer outra pessoa, houve desafios nos primeiros contos que nós escrevemos. Talvez não tivesse bem escrito, ou tivesse algum problema, mas o importante para todo mundo que tem interesse em escrever, precisava de um começo. E foi aí que a gente começou. E a gente tinha aí um e-mail com vários contos. E eu tinha que formar esse livro. E com isso a gente formou esse primeiro livro e essa nossa primeira história. E por que sentimentos? Só para deixar claro aí para quem leu e para quem gostou do conto, o que tem atrás do conto. Porque, assim, eu sempre pensei e sempre vejo, igual a Ana falou, que nós temos aí sagitariano ou outras pessoas, que todo mundo tem um sentimento. Só que esse sentimento, às vezes, é maior do que os outros. Todo mundo sente tudo, todo mundo sente amor, todo mundo sente raiva, todo mundo sente ciúmes. Só que aí eu fico pensando, qual o sentimento que seria o seu sentimento aflorado? Será que você é muito carente? Será que você é muito amoroso? E aí, se você vê esse conto, é interessante. Ele coloca como se fosse um sentimento personalizado. E é isso que fala no meu outro livro. Neste livro, Bosque dos Sentimentos, ele tenta falar sobre poemas, versos e poesias, um pouquinho de como é esses sentimentos. E eu até coloco aqui um dos poemas, um bem simples e pequeno, que seria assim: a inveja. A inveja queria ser como todos os outros sentimentos. E aí eu coloco para vocês, para pensar em relação a isso. Então, qual seria esse sentimento que você tem ou que você é aflorado? Porque nós sentimos tudo. E aí eu coloco a empatia
nesse sentimento, nesse conto. Aí eu digo, mas a empatia não é um sentimento. Talvez realmente não seja, como aqui nesse livro também tem alguns poemas e poesias que não são sentimentos. Tem um chamado Noite e um chamado Dia. Mas o que ele passa são sentimentos. E a empatia é se colocar no lugar do outro. O problema de quem tem muita empatia é que você se coloca no lugar das pessoas. Mas será que as pessoas se colocam no seu lugar? Então são coisas apenas que eu sempre coloco. E aí eu entro no conto Sentimentos, que é um garoto que era chamado de empatia. E esse garoto empatia, ele só mostra ali a sua adolescência. Uma coisa simples e básica e suas desilusões amorosas. E é um conto totalmente simples, mas eu gostei muito de escrever. E eu posso dizer que todo conto que eu escrevo, eu gosto muito. Então, eu peço desculpa ter me delongado aí, mas eu acho que era muito importante falar da história do Um Pouquinho da Veb, agradecer a todos que estão participando aqui hoje, esperar que seja uma noite proveitosa, e eu coloco aí para quem quiser fazer uma pergunta, ou em relação ao que eu falei, ou em relação ao conto, fique à vontade. Ô, Roberto, esse conto que você escreveu dos sentimentos, ele é parte de uma obra que você já está construindo ou ele foi feito especificamente para a coletânea? Caso não seja parte de uma obra, você pretende fazer uma obra maior que envolva esse conto, uma origem para todos os personagens? Muito boa pergunta, João. Então, ele tem realmente uma sequência. E ele já existe dentro de um outro livro que eu estou finalizando. Como eu falei no começo, a gente começou com esse livro, que é o Bosque dos Sentimentos. E dentro do Bosque dos Sentimentos, eu tenho todos os sentimentos. Então, eu penso que lá eu posso encontrar a raiva, eu posso encontrar o amor, posso encontrar a carência. Só que aí acontece uma coisa no segundo livro, que é o Fora do Bosque dos Sentimentos. E esses sentimentos, eles saem do bosque e eles vêm para a vida cotidiana de hoje. E uma parte deste livro do Fora do Bosque dos Sentimentos, ele está nesse conto Sentimentos. Então, ele realmente é um fragmento do meu próximo livro. Mais alguma coisa, João Henrique? Senão eu vou dar sequência. Não respondeu minha pergunta. Sim, estou satisfeito. Obrigado. Eu que agradeço. Tá bom, então boa noite. Eu sou a Suzane, acompanho as obras aí da Veb desde o começo, né? Sou uma das idealizadoras, né, dessa nossa academia. E realmente gostei muito do conto, muito legal. Eu já li também o Bosque dos Sentimentos, né? Foi um livro assim que eu comprei faz bastante tempo já, que eu comprei, que foi em 2018 mesmo. E eu li numa tarde. Me sentei assim e li o livro, né? E fiquei viajando nesse bosque mesmo. Então, te parabenizo por esse livro e estou ansiosa para ler o Fora do Bosque dos Sentimentos, né? Tá? Legal essa tua linha de trabalhar com sentimentos. Eu acho que, como a Ana falou, que ele tem várias faculdades, né? É professor de música, é pedagogia, é letras, mas está faltando uma aí, eu acho que não completou. Acho que falta psicologia. Eu acho que isso não vai acontecer. Né? Bom, então tá, ele fala muito de sentimentos, né? Então acho que esse olhar assim com a psicologia dialoga muito com ele também, né? Bom, em primeiro lugar vou ver as minhas observações. A pergunta que assim que mais me instigou, tenho várias coisas para te fazer, mas essa sim, eu quero saber quem é esse menino. Para mim, esse menino empatia é o autor? Então,
eu coloco da seguinte forma: tudo que nós escrevemos faz parte da gente. E eu me vejo como uma pessoa muito empática. Então, realmente, eu me colocaria nesse lugar para poder escrever dessa forma. Mas muitas coisas são ficção, praticamente. Mas Sim. eu seria a empatia. Eu me considero. Eu acho que não é legal dizer dessa forma. Eu não gosto de me rotular. Mas eu gostaria de pensar que eu sou a empatia e eu me colocaria em lugar das pessoas. Então, é como se fosse eu dentro desse conto, sim. Bem interessante. Eu percebi que era, né, pela descrição, quando a gente vai vendo ali, né, desde pequeno gostava de ajudar os outros, deixavam que ele dava até a roupa do corpo para outra pessoa, mas as pessoas, ali depois as pessoas abusavam, então eu fui te vendo, assim, eu fui te vendo ali, né, gostava muito, gostava de ajudar, sentia-se muito feliz sendo útil, então assim, vai trazendo a descrição, né, um pouco que eu te conheço, né, pela tua escrita, né, pela pessoa que tu és, o nosso presidente, né, fui te vendo ali naquela descrição ali, fui te reconhecendo ali, né, naquelas palavras. Né. Gostei muito do que tu fala, de quando tu faz, que tu mantém esse diálogo com o leitor, né, se você entendeu o que eu quero dizer, então olha só, né, e esse narrador, né, ele é onisciente, né? Ele sabe o que a empatia sente, né? Agora a gente sabe por que ele sabe tão bem, né? Porque ele, né? O autor é ele, né? Pelo menos ele se coloca nessa posição, né? Ele se coloca nessa posição para poder viver esse personagem, né? E ele fala até da imaginação, né? Então esse narrador ele entra ali dentro da personalidade, dentro da psique dele, né? Para saber o que ele sente. Tem uma coisa aqui que me fez, né, entender e declarar que a empatia fosse o autor mesmo, né? Na página 181, quando diz: acabaram-se as festividades e voltamos à nossa rotina diária. Então ali tu coloca o voltamos, então ali tu te denuncia. Tu diz que tu estás ali, que tu és o empatia. Tu diz voltamos, então quem é o voltamos? É as pessoas que iam voltar às aulas. E ali tu te coloca, né? A primeira pessoa do plural, tu tá incluído ali. Então ali para mim foi onde eu te analiso, né? Que tu está presente dentro do conto. Né? Outra coisa que eu acho bem legal, como tu mesmo já falou, né? Eu percebi que a empatia, né? Claro, agora na personalidade de um menino, mas a empatia, ela carrega todos os sentimentos, né? Vergonha, vaidade, dúvida, depois solidão, né? Ansiedade, coragem, né? Esperança, paixão. Então a empatia, ela carrega tudo, ela se sobrecarrega, né? Ela se sobrecarrega de tudo. E ela também percebe o quê? Que ela se preocupa muito com os outros, né? Ela se preocupa muito com os outros, mas os outros com ela não, né? Então, a gente percebe que a empatia sofre. A empatia sofre também, né? Ser empático também gera sofrimento, né? Deixa eu ver o que mais. É só para colocar nessa sua fala, eu vi uma vez que a gente vê uma pessoa forte e a gente acha que essa pessoa apoia todo mundo, mas a gente acaba esquecendo que ela também tem um sentimento. Então a gente vê que a empatia, ela tenta se colocar no lugar de todas as pessoas. Então ela é um coringa praticamente. Então não que ela saiba o que você está sentindo, mas é que ela tenta ser o mais próximo disso. Então ela vai tentar entender a sua solidão, ela vai tentar entender o seu medo, ela vai tentar entender suas coisas. Só que às vezes não significa que ela é forte o bastante e não precisa ser entendida. Isso. E com essa fala, reforço que eu já te disse, mas eu vou falar de novo aqui, né? Tu fala lá na primeira página do teu conto, na 177. Pois as pessoas abusavam de sua bondade, né? Então, por causa disso, muitas pessoas às vezes abusam, né? E aí, deixa eu ver no final, a última frase. E podemos dizer que dessa vez ele apenas sorriu, pois acreditou
que conseguiria vencê-los. Então, ele é um misto, né? A empatia é um misto de todos os sentimentos. Por quê? Porque ela vive todos os sentimentos, né? Então, eu achei isso muito legal. Posso dizer que ele chamou de vaidade. Então, olha só, esse narrador, ele sabia bem o que a empatia pensava, né? E sentia. Isso é bem legal também. Ele se mostra, assim, Conhecedor? presente em tudo, né? Ele conhece o interior desse personagem, o interior da empatia. Então, foi muito legal, assim, esse teu viés que tu faz, né? Dessa visão da empatia, né? Então, tá de parabéns, né? Por esse conto, nos fez pensar sobre a questão da empatia, né? Ainda mais agora, hoje, que nós estamos usando, foi feito em 2018, mas hoje a palavra empatia está sendo muito falada, né? Está muito atual, né? Então, esse conto, ele vem hoje, criado em 2018, mas hoje ele está super atual, né? Então, parabéns. Muito obrigado. Só gostaria de enfatizar que é atual, mas é real, porque ainda assim temos bastante problemas de se preocupar um com o outro. Então a gente vê aí que nós temos problemas políticos, mas quais são os problemas políticos? Eu não coloco em relação ao governador, aos governantes, desculpa. Eu coloco em relação às pessoas. Estamos numa briga política aí, sendo que a gente poderia utilizar a empatia, tentar entender um ao outro, mas estamos criando uma separação entre as pessoas. E isso daí é uma coisa bastante complicada. Então, eu coloco daquela forma. Será que a gente não poderia ter um pouquinho de empatia entre as pessoas? Tentar entender, tentar... Lógico, a gente nunca vai entender o que a pessoa está sentindo, mas se a gente se preocupar, seria um pouquinho melhor. Mas é só que eu coloco aí para pensar. Deixa eu ler alguns comentários. Fique à vontade. Só um minuto. Ai. Do jeito que você fez lá. Então, alguém... Aí. Perfeito esse conto que reflete e nos faz pensar nos nossos sentimentos, no que sentimos. Me encontrei em vários momentos desse conto. Agradeço por compartilhar conosco essa maneira de pensar, essa reflexão. Quem enviou aqui foi Laís, né? Cactus. Pode prosseguir. Vamos prosseguir. Quem mais quer fazer perguntas? Eu quero fazer mais uma coisinha que eu anotei. Eu fiz uma comparação com o conto Sentimentos e o maior jogo da minha vida, né? Porque os dois ali estão tratando de adolescentes, né? Só que o maior jogo da minha vida é um narrador adolescente. E nesse daqui, eu acho, né? Pelo menos percebo que não é um narrador adolescente, mas que é um narrador adulto que fala de um adolescente, né? E eles trazem essa realidade da escola, a realidade escolar, né? Do primeiro dia de aula, formatura, né? Então, achei isso muito legal. Então, eu vi, assim, essa aproximação, né? Do maior jogo da minha vida com sentimentos. Só isso. E é interessante, porque é um desafio. É um desafio pensar na ambientação. Como eu falei, para vocês, eu não sei se foi da mesma forma como a gente se juntou e fizemos aí o Brasil em Contos, mas ele foi uma das minhas primeiras experiências, um dos primeiros contos. Eu ainda estava desenvolvendo o Fora do Bosque dos Sentimentos. Então, imagina pensar na ambientação de uma escola, de uma formatura, de um baile. Então, eu não sabia escrever direito, então estava tudo na cabeça. E eu sempre penso assim, eu penso em escrever livros, eu tenho livros gigantes na cabeça. E para colocar no papel? Eu acho que para muita gente que está aqui nessa roda de leituras, talvez tenha essa dificuldade. Nós temos aí alguns alunos, acredito eu, e vocês devem escrever ou não. Nunca devem ter pensado em escrever um livro ou qualquer outra coisa. Deve ter um diário, ou que seja. Mas imagina o desafio.
esse desafio que até mesmo a gente teve. A gente teve a oportunidade de escrever o conto, de participar de um edital e ver o livro pronto. Então, eu acho interessante aí esse desafio. Emerson Marinho está levantando a mão. Fique à vontade. Boa noite. Boa noite. Aproveitar deixa que já foi citado aí, honrosamente, fico muito feliz. Parabéns, Roberto, pelo ponto, né? Realmente, mais um ponto muito bonito, fantástico, assim, desse livro. Parabéns também pela condução aí na nossa web. E quando eu estava lendo o conto, uma coisa que me chamou a atenção, e inclusive assisti esse filme agora no 7 de julho, me lembrou muito da história do filme Divertidamente, onde no filme as emoções elas são vivenciadas por pessoas, então assim tanto o enredo assim, do conto me lembrou bastante e assim ele nos leva uma reflexão que é muito importante, que a gente pensa que só os sentimentos que a gente acha que são parte dos sentimentos que a gente acha que é importante, a gente acha que a alegria, a felicidade, são somente esses sentimentos que importam, sendo que, na verdade, os outros sentimentos que muitas vezes a gente acha que são ruins, como a tristeza, a própria raiva, né? Eles também são sentimentos que nos fazem crescer, que nos fazem evoluir, que nos fazem caminhar para frente, nos fazem aprender muito, né? Então, é nisso que eu achei, isso que eu destaquei bastante, assim, no ponto. E, mais uma vez, quero dar os parabéns aí. Muito bonito. Obrigado. E assim, novamente colocando, agradeço a presença de todos que estão aqui, agradeço ao Emerson, Suzano, Ana, a Laísa, minha filha Melissa, Paloma, a Laísa, e agradeço também especialmente a Maria Onília, que foi uma das pessoas que eu conheci, e ela está ouvindo aqui essa roda de leitura, e eu produzi um livro dela também, e ela está vendendo agora, e realmente entra nessa parte da empatia, é se colocar no lugar da pessoa, e ela estava no lugar das pessoas que estão aqui nesse lugar, que é o que a gente teve esse mesmo desejo que ela teve. Ela foi produzir o livro agora em 2021, mas se fosse em 2028, se fosse em 2018, poderia fazer parte junto com a gente, ou poderia participar em outros editais. Então, realmente, obrigado por todos estarem aqui, por ceder esse tempo para poder ouvir. E falando aí sobre o que o Emerson disse, é muito interessante, só para enfatizar, eu pensei na ideia, eu tinha 13, 14 anos em relação ao Bosque dos Sentimentos, então foi muito antes do Divertidamente. Só vou falar sobre essa linha de pensamento e já respondo a Suzane. Então, a minha ideia é um pouco diferente do Divertidamente. O Divertidamente, ele funciona da seguinte forma. É uma menina que ela tem todos os sentimentos dentro da cabeça dela. Eu acredito que é isso. Se alguém aí assistiu o filme acha que é diferente, pode colocar, que a gente pode discutir sobre isso. Mas cada um vai colocando a bolinha e vai tomando conta naquele momento. Porque a gente sabe que o sentimento não é algo que fica o dia inteiro. Então, a raiva coloca uma bolinha vermelha, ele toma conta naquele momento. Depois, a paciência coloca a bolinha azul, ela, durante aquele momento. A ideia que eu tive foi desde criança, adolescente, né, 13, 14 anos, quando eu comecei a perceber que todo mundo tem um sentimento, só que tem os sentimentos aflorados. Então, é o que eu falei, você vê uma pessoa que tem medo o tempo todo, então ela vai sentir amor, ela vai sentir raiva, ela vai sentir... Só que o que vai prevalecer sempre vai ser o medo. Uma pessoa, como eu disse, carente, é aquela pessoa que está sempre grudando em você e você fala desgruda ou qualquer outra coisa. E essa pessoa, ela sente todos os sentimentos, mas o que aflora é a carência. E aí a gente tem a felicidade, que é aquele cara que está sempre feliz, que está sempre para cima.
temos a tristeza. E aí eu pergunto para vocês, antes de ver o próximo que quiser fazer uma pergunta ou não, mas qual sentimento você acha que sente o tempo todo? Assim, que eu quero dizer é o qual aflora em você. Então, isso fica para vocês pensarem. Sobre o livro da Marianilha que a Suzane perguntou, é o Minha História. É uma biografia que ela conta toda a história dela. E ele também consta ali no Wiclap e no Clube dos Autores. Hein, Roberto? Obrigada. Comentar aqui, eu acho que até foge um pouco da proposta da roda de leitura sobre o filme Divertidamente, né? Não, eu acredito que a roda de leitura é para a gente falar mesmo. Qualquer coisa, qualquer tema, é uma roda de conversa. O que chama a atenção ali é que tem ali o personagem ali que interpreta, acho que é a tristeza, né? E sempre que a tristeza vai tentar influenciar ali a cabeça ali da personagem, o pessoal tira a tristeza ali, não deixa ela sentir. Eu penso assim, as pessoas que vai ter um sentimento ruim tenta impedir, tenta ter um sentimento bom sempre. Só que no fim das contas a gente vê que foi útil também sentir a tristeza, né? Assim, todos os sentimentos, por mais que agradáveis, faz parte da nossa saúde mental. Então isso chamou atenção no filme, até fugir um pouco da proposta aqui, mas pode continuar aí. É o que eu falei, você deixa bem pontuado e foi bem colocado. Todos os sentimentos são importantes, e nós temos todos os sentimentos. Igual eu gosto sempre de colocar, uma frase que as pessoas colocam é: eu não tenho paciência. Mas eu sempre gostei de colocar da seguinte forma: eu tenho paciência. Eu talvez só não saiba utilizar. Então eu tenho todos os sentimentos. Mas como eu utilizo ele? Eu acredito que foi colocado aqui no chat. Meu sentimento é amor, colocado pela Suzane. Muito bem. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos lá? O Otávio Funer, ele colocou que todos os sentimentos são importantes. A Paloma e a Melissa levantaram ali. Qual foi seu primeiro conto sobre sentimentos? Muito bem, essa pergunta foi maravilhosa, parabéns. Essa pergunta é até difícil, mas o meu primeiro sentimento que eu escrevi foi o amor. Estará disponível no próximo livro também, e ele é um ótimo livro. Está quase terminando e será publicado em breve. Alguém mais para fazer alguma pergunta? Alguma observação? Completando a fala de Roberto aí, sobre o amor, né? Eu acho que a gente se parece muito, a maneira de pensar, essa empatia, né, pelo outro, eu também tenho, e também acho que o principal sentimento é o amor, né? O nome do meu livro, o título do meu livro, Amor é Vida, né? Porque realmente amor é tudo. Porque quando se tem amor, aí você tem empatia, tem respeito, tem carinho, tem tudo, né? Então a base é o amor. Por isso que eu acho que é um sentimento, é um dos sentimentos mais importantes, ou o mais importante, né? É o amor. Parabéns, Roberto. Muito obrigado. O Otávio Funer, ele colocou uma pergunta aqui: de onde você tirou a inspiração para escrever esse conto? E a inspiração, ela veio de dentro do meu coração. De que seria, praticamente, eu tenho um livro com 10 sentimentos. E eu não poderia dizer que seria de outras pessoas além de mim. Então, os 10 sentimentos que tem nesse livro, eles foram tirados da inspiração
de coisas que eu vi ou de pessoas que a gente vive. Igual tem um conto que se chama Inveja. E a inveja, ela sempre olhava e sempre desejava tudo das pessoas. Por mais que ela tivesse feliz, para ela não era o suficiente. E aí, às vezes, a gente pode conhecer pessoas que são dessa forma. E é assim que a inveja funciona. Então, eu tento colocar ali como se fosse uma crônica, porque ele tenta envolver a realidade, ele tenta acreditar as coisas que estão no cotidiano. Outro sentimento que eu coloco ali também é a timidez. Aí que a Suzane tinha colocado algo muito importante, que realmente a psicologia, eu não sei se ela seria algo interessante ou não, porque quando eu coloco um sentimento, eu coloco dentro da ficção que tem na minha cabeça. Se eu tentasse entender isso, talvez eu colocasse com uma outro olhar, com outra percepção. Mas agradeço a todos por terem lido, não só o meu, como todos os outros contos. Eu agradeço a todos que participaram desse livro, que foi realmente maravilhoso. Agradeço a todos que tiveram um tempo para assistir às rodas de leituras e um tempo para poder estar aqui contando sobre o seu livro, sobre o seu conto. Por quê? Porque eu garanto que todas as pessoas que estiveram aqui falando do seu conto, quem ouviu o conto, viu o conto de uma forma diferente. Então eu posso ler o conto, às vezes não entender, ou não achar ele, não sei como dizer, reflexivo ou qualquer outra coisa. Mas quando eu ouço o autor fazer essa roda de conversa, ouvir o autor falando sobre o seu conto, eu acho que foi a coisa que a gente ganhou muito. Então eu parabenizo a todos aqui presentes. Eu agradeço a VEB por disponibilizar esse tempo para todos e ver o quanto a gente cresceu, quanto a academia. A VEB, pessoal, para quem ainda não sabe, quase finalizando aqui, estamos estourando no tempo, a VEB significa Academia Virtual de Escritores Brasileiros, que nada mais é do que o encontro de escritores de todo o Brasil que encontraram, através de um sonho, a realização da publicação de um livro. E agradeço todos que participam, não só da VEB, mas dessa noite. E espero que ela tenha sido muito especial. A Suzane colocou aqui, muito bom a gente analisar. Desculpa. Muito bom a gente analisar os sentimentos através de um conto. É uma forma leve de olhar para o nosso interior. O Otávio Furner colocou que é muito reflexível esse conto. Ele também coloca que é muito interessante, legal e bonito de você expressar esse sentimento através de contos e crônicas. E parabéns. Esse Muito último obrigado. comentário foi do Vitor. São gêmeos, Otávio e Vitor. Peço desculpa. Parabéns para os irmãos, tanto o Otávio quanto o Vitor. Muito obrigado. Bom, ok. Mais alguma pergunta, gente? Já podemos encerrar, né? Que eu acho que já está dando nosso horário. Bom, parabéns, Roberto. Sou suspeita a falar, né? Realmente maravilhoso, como tudo. Queria agradecer a presença de todos e todas nessa noite. Queria agradecer aos meus alunos que conseguiram entrar aí. Espero que tenha sido proveitoso para todos. E é isso, gente. Então, já deixo o convite para a nossa próxima roda de leitura. Normalmente a gente está fazendo de 15 em 15 dias, né? Agora vai para votação os próximos contos. Quem estiver lá no grupo e ainda não interagiu, responde lá a nossa enquete, né? Para a gente decidir aí a sequência dos próximos contos. E é isso, gente. Obrigada, boa noite a todos e até uma próxima. Boa noite, obrigada a todos. Valeu aí. Boa noite, obrigada. Obrigado.